Bom dia a todos, bem-vindos a mais um programa Quadrinhos. Para aqueles que já estão nos ouvindo pela Rádio Utopia 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Lembrando que o programa Quadrinhos também é reprisado, eu sempre esqueço disso, por incrível que pareça, nos sábados. Eu nunca sei direito certo horário, se é 8, 9 horas. Então, para quem estiver ouvindo à noite, boa noite, né? Óbvio. Para quem estiver ouvindo pelos streamings da vida, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você está vendo isso. Não, que doido. Eu não sabia também que era reprisado, não. Pois é, Não, eu sempre esqueço. O Leone, que é o diretor, um dos diretores da rádio, me fala isso, eu sempre esqueço que ele é reprisado à noite, não. no sábado. O motivo do Zé estar hoje é uma coisa que incomoda nós dois. Do lado dele, que é um decenalta, algumas modificações e alterações em personagens. Do meu lado, que eu sou marvélico, algumas alterações que também incomodam a gente com o passar dos anos. Então, indo direto ao ponto, né, não vamos enrolar demais nesse primeiro bloco, vamos logo direto ao ponto. Mudanças de personagens. Quando ele sai do cinema, do quadrinho, vai para o cinema, para a rádio, para a televisão, ele pode sofrer algumas alterações. Algumas são boas, outras nem tanto. Mas se você está achando que a gente está falando isso só por conta dos últimos momentos da Marvel, que já que ela quem está no comando nos últimos anos, a gente vai trazer alguns programas antigos que você talvez possa ou não ter acesso a ele, mas que faz parte um pouco dessa mítica, dessa básica, dessa mágica, não é? De cinemas e quadrinhos, seriados e afins. Zé, você começa porque você é o decenal da parada e a DC, nesse sentido, é mais velha que a Marvel. Sim. Então, como o Edson falou, esse diálogo, né, dos quadrinhos com outras mídias, ele é bem antigo. Talvez vai junto com eles, né? É, com exceção do. A gente vai tirar os jornais aqui, até porque, assim, os quadrinhos saem das tiras de jornais, que é um outro formato de se contar histórias em quadrinhos, para ter as suas comic books próprias, né, seus quadrinhos próprios. Mas a gente vai ter já ali no início, nos anos 40, né, você tem o programa de rádio do Super-Homem e do Batman, que vai dar algumas nuances para os personagens, especialmente para o Super-Homem, onde você vai criar o Planeta Diário, Perry White, Jimmy Olsen e alguns outros personagens desse convívio dos jornais, né? Até porque para a tecnologia da época e para o estilo de narrativa que se tinha na época, manter o Super-Homem apenas como a pessoa da ação, ela ficava muito complicada para a linguagem de rádio. Então eles tiveram que criar um outro cenário, que foi o Planeta Diário, para compor um pouco mais além desse personagem em ação, voando, lutando contra bandidos e outras coisas. Né? Já no caso do Batman, a gente vai ter a delegacia de Gotham, né, que vai apesar do Gordon já existir logo nas primeiras histórias em quadrinhos, a delegacia em si, ela começa a tomar formato no programa de rádio do Batman, e o Robin, que que também já existe nos quadrinhos, mas ele vai ter mais esse papel de ser a pessoa com quem o Batman dialoga, né, que vai perdurar basicamente por uns 20 anos, até lá nos anos 60, onde ele cria meio que uma personalidade própria, né, e vai para a faculdade, entra para os Titãs, é, se desliga do Batman para se fortalecer dentro dos Titãs,
né? E assim, sem não tem como a gente falar do passado sem prestar essa homenagem a esse diretor que nos deixou semana passada, né? Que, que eu não tenho milhares de outras pessoas dos anos 70, né? Com o seu filme do Super-Homem, que vai dar contornos para vários personagens. Ele traz volta um pouco do Clark Kent mais atrapalhado, mais cômico, que se da empresário, que deixa de ser o inimigo físico do Super-Homem para ser um inimigo ideológico, né? Onde ele é aquele cara que é contra os estrangeiros, né? No caso do Super-Homem, contra o Super-Homem ser de outro planeta, mas nessa, vamos dizer assim, transposição dos dois criadores deles, que eram de famílias judias, que tinham vindo para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, que é um grande conglomerado de estrangeiros que foram aos poucos vindo para construir aquele país, transpõe um pouco esse diálogo da xenofobia, da fobia ao estrangeiro, daquele que não gosta de quem vem de fora, porque vai roubar seus empregos, vai roubar sua fonte de renda, etc. E tal. Zé, só duas coisas rápidas. Você falou, o diretor mano falou o nome dele, que é Richard Donner. Isso. E o interessante é que esse Lex Luthor, ele deixa o quadrinho, né, ele deixa o cinema e vai se incorporar a sua personalidade dentro dos quadrinhos, né? Uhum. O Luthor deixa de ser o vilãozão e começa a ter um propósito financeiro, que eu acho que deu um Sim. ganho muito grande pro personagem. E esse é o Luthor que a gente basicamente vê no, na LJA, né, na LJA Sem Limites, depois no Smallville, né, agora mais recentemente nos. E outra colocação também, né, sem querer te incomodar, mas eu gostava muito de Smallville e a Eu única odiava. mas eu gostava. E o Smallville ele vai trazer a Chloe. Sim, é, eu acho que a Chloe é a última incorporação de outras mídias dentro do universo dos quadrinhos, né? Ela sai do Smallville e vai para as páginas do Super-Homem. Eu não me recordo de algo que vem depois disso. A gente pode até tentar fazer E no caso do Batman, o Batcarro, que também foi dos seriados dos anos 60, que vai ser incorporado, né? Assim, o Batcarro já existia nos quadrinhos, mas aquele formato em especial, ele fez tanto sucesso que até deu algumas aparições dentro do universo dos quadrinhos do Batman e também a é, Arlequina, né, no a Animated Arlequina. Series, que vai dar o ar da graça também nos quadrinhos. Uhum. Do seriado dos anos 60, vamos dizer assim, o mais constante e que é, hoje, olhando com o olhar é, século XXI para aquele seriado, ele parece cômico e até assim meio e incorporado em todas as outras mídias e a gente acha isso genial fora do seriado dos anos 60 é o Bate-Computador, né? Sim. A Batcaverna com toda essa nuance que a gente tem, né? Ela acontece nos seriados dos anos 60, com bate-carro, bate-lancha, bate-helicóptero, bate não sei o que, tudo isso.
Bate. aquele grande arsenal, né, que a gente vai vendo, ele existe por conta do seriado dos anos 60. Muito bem, Zé. Bora com duas músicas: Maria Rita, Encontros e Despedidas, e a banda Fake No More com Easy. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Muito bem. Depois de duas músicas, vamos lá. A diferença entre Marvel e DC, e aí talvez alguns achem estranho essa conversa, é que alguém pode falar, poxa vida, mas eu me lembro do personagem da Marvel, de alguns personagens da Marvel, tendo seus programas televisivos, tendo seus desenhos animados, filmes. Por que a gente está nessa? A diferença, na verdade, se faz em que sentido? A DC vai ser comprada pela Warner. E a DC, de certa forma, sempre aceitou essas alterações com mais facilidade. No caso da Marvel, ela foi vendendo ou emprestando ou alugando seus personagens através do tempo. Mas ela, só nos últimos anos é que ela realmente teve um estúdio para isso. Então ela nunca se viu necessariamente focada em ter que ficar brigando ou pegando essas ideias o tempo inteiro. Então, sim, já teve o Homem-Aranha, já teve o Capitão América, já teve o Hulk, que foram personagens que foram modificados ao extremo. Para quem não sabe, o primeiro Capitão América do seriado dos anos 40, ele usava uma arma, uma pistola, e não tinha nenhuma menção a escudo. O segundo Capitão América, ele ganhava o soro do super soldado graças a uma transfusão de sangue. E era designer. O Homem-Aranha, o Peter Parker é fotógrafo, isso nunca teve tanta alteração. Bruce Banner com o Hulk não teve uma modificação grande na época, né? Porque foi posto um drama muito televisivo dentro, né, do personagem. E assim, a Marvel sempre flertou, mas nunca incorporou com tanta força, como foi no caso da DC. E assim, a gente vai ter boas coisas e coisas complicadas. Zé, vai para as complicações da DC. Então, vamos pegar umas coisas mais recentes e a gente volta. Existem diferenças de linguagem. Então, você não consegue ser extremamente literal em várias coisas. Nem só de você transpor o personagem, origem, etc. e tal, do quadrinho para o cinema, ou do quadrinho para a TV, né? Ou para o cinema, ou do cinema para. Então, assim, existem diferenças de linguagem e de programação, e de logística, e tudo isso acaba interferindo uma coisa com a outra. Se a gente pega um exemplo bem recente, né, do Marvel Television para o Marvel Filmes, o Agents of S.H.I.E.L.D., o Age of Carter, né, Inumanos, outras coisas. Por que eles não estavam dialogando tanto com os filmes? O filme da Marvel, ele é bolado com 2, 3 anos de antecedência antes dele ser filmado. Então, é, você, quando você coloca um seriado e um filme, você acaba tendo um pouco esse trabalho, essa dificuldade do que o seriado. Ele é um processo muito mais constante do que um filme. Então, algo para você dialogar de um com o outro envolve logísticas que são muito tênues para se fazer, porque você vai envolver algo que já foi pensado há 2 anos atrás com algo que está sendo pensado agora, né? E isso é muito complicado. Tal qual que se você parar para olhar, por exemplo, agora quase todos esses seriados do. Então, quando você para olhar toda essa ideia da Disney Plus,
a Disney Plus ela já entra com trabalhos fechados. Por isso eles conseguiram incorporar muito mais fácil o universo dos filmes com o universo dos quadrinhos, com o universo televisivo, né? Porque eles conseguiram adequar esse tipo de linguagem, né, e esse tipo de planejamento para que uma coisa dialogue com a outra. Tal qual que até agora, com exceção do Loki, que parece que vai ter uma segunda temporada, tanto o Wanda quanto o Falcão e o Soldado Invernal eram trabalhos fechados e ninguém falou em ter uma segunda temporada tão logo de qualquer um desses trabalhos, apesar de serem coisas que não estão concluídas, elas podem vir a voltar, né? Então você tem um pouco disso, né, de adaptações de diferentes linguagens, mas assim, Zé, e aí foi, assim, a gente também olha, para quem é leitor de quadrinhos sabe muito bem disso, que nós temos as super sagas. O que a Marvel Studios acabou fazendo com Thanos e os Vingadores foi uma grande super saga. sim, No com qual nos certeza. quadrinhos a gente movimentaria várias e várias revistas com equipes criativas trabalhando a mil, com uma produção de 6, 7 meses, para que tudo fique conectado com uma trama central. No caso, os filmes também tiveram a mesma logística, né, de ter essa premissa, reunir tudo numa única história. E três, É quando se três? vira um evento anual, né, começa a ficar meio que chato, né? Porque já vai vir a grande saga do ano. Então você já tá naquela coisa, tem que comprar um monte de revista que não tem nada a ver, né? E os tie-ins, e os tie-outs, papapá, né? Só para você entender o que aconteceu com o seu personagem que você está acompanhando, né? E aí a gente. Assim, e essa compra de revistas às vezes chega a ser. Principalmente hoje em dia que a revista está cara, A gente está falando em transposições, né? Você pode alterar um personagem o tanto que você quiser, desde que ao olhar ele, você ainda identifique a essência daquele personagem, né? É aquela coisa. peraí. Oi, Aí agora eu vou fazer uma coisa do mal com você, Zé. Porque a gente faça. vai para duas músicas. É Planaltina. Conheça sua cidade. Você conhece o Museu Histórico e Artístico de Planaltina? Construído em estilo colonial, o edifício que abriga o museu foi, em princípio, residência de Afonso Coelho Silva Campos. Seu acervo é composto de mobiliário de época e em suas dependências são realizadas diversas atividades culturais, como exposições artísticas, saraus, teatros e sessões de cinema. O museu é um resgate da memória para manter viva a história de Planaltina para as novas gerações. O museu fica na Praça Guimarães, número 24, setor tradicional, e é aberto ao público diariamente, das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18. O telefone de contato é 3389-4633. Esse programa foi realizado por alunos da disciplina Comunicação Comunitária da Universidade de Brasília. Muito bem, terceiro e último bloco, assim eu espero, onde nós estamos falando de quadrinhos, cinema, televisão, rádio, revista, jornal, séries e afins, animadas e tudo mais. E agora é que vem. Zé, você terminou o último bloco falando da frase do Stan Lee. Você pode transpor o personagem, você pode refazer o universo, mas você não pode mudá-lo em sua essência. Sim. Você Né? vai bater na DC e eu vou bater na Marvel. Ok, combinado então. Depois a gente troca. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, para mim, você olhar aquele personagem que o Henry Cavill está fazendo nos cinemas, eu não reconheço aquele cara como super-homem. Porque, vamos lá, o super-homem é muito além do que uma questão do cara que tem superpoderes, voa, super força, visão, blá, 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 blá. Cara, ele é um cara que inspira você
a ser o seu melhor, né? A ser a sua melhor versão de si mesmo. Então, aquele personagem que está ali, egocêntrico, que não está preocupado com o todo, com uma população. Você olha o filme do Shazam, né, e você ainda vê aquele personagem que, quando você olha para a versão adulta dele, você sabe que aquilo ali é uma criança de 12 anos, que pensa como uma criança de 12 anos. Aquela cena onde eles bebem cerveja pela primeira vez, sabe? É muito Billy Batson aquilo. Sabe? Que, não, beleza, vamos beber cerveja. Legal. É isso que os adultos gostam dessa coisa. Então, assim, ele é um adulto. Quer dizer, ele tem o corpo de um adulto, mas ele tem uma mentalidade de criança. E ele faz coisas como criança. Então, assim, existem transposições, existem mudanças no personagem, mas você olha e você. As pessoas batem muito no Batman do Ben Affleck. Eu tenho uma certa dificuldade em ver aquele personagem ali como órfão que não quer ver novos órfãos, né? Mas, assim, você entende um pouquinho ali no começo do Batman vs Super-Homem, né, dele ver toda aquela destruição que o Super-Homem e o Zod fazem brigando entre os dois e não poder fazer nada. Né? Ele é um cara que ele chegou ali e falou assim, então, eu sou um cara de pijama com a cueca para fora, enquanto aqueles dois supers estão, né, destruindo tudo. O que eu sou nesse cenário de coisas? Né? Então eu ainda consigo identificar um pouco o personagem, com nuances, com muitas diferenças, sim, mas ainda dá para, forçando um pouquinho, você ainda consegue identificar uma coisa ou outra. Sua vez de bater? Muito bem. Inevitavelmente, assim, eu não vou falar dos filmes da Marvel com outras produtoras, porque, como eu já disse antes, não tem nem por que dizer isso. Mas olhando para a franquia, poxa vida, ficou legal as joias do infinito como itens sagrados e utilizados pelos heróis e tudo mais. Só que isso doeu um pouquinho. Porque eu que fui criado lendo o Doutor Estranho, ver o olho de Agamotto sendo transformado numa joia, fica complicado. Dá um certo gosto de que, poxa vida, ver o Tesseract, que o cubo cósmico também sendo transformado, também dá uma certa, dá um certo incômodo algumas vezes. Ver um personagem como um treinador sendo distorcido e assim do potencial que o personagem tem. Agora, o que dói muito é ver o Capitão Marvel, ver o Marvel. Aí vem aquilo que eu já falei 1 milhão de outras vezes. Não é o fato dele ser mulher, mas é trocar um grande guerreiro que lutou em guerras e defensor da Terra para ser um cientista. Para ser um cientista. Eu não estou preocupado se homem é mulher, mas eles mataram o personagem. Não sei como é que eles. Não acho que nem tem a preocupação de utilizar ele de novo, né? Porque enterraram ele com gosto. Isso é uma coisa que, para quem foi lendo, dá um certo gosto de, poxa vida, mas é um personagem que eu gostava. Era uma coisa que eu queria ver mais elaborada, que eu queria ver um personagem legal fazendo, e não, simplesmente enterrar ele. Coloca lá embaixo da terra e toca o barco. Algumas decisões, algumas coisas assim, são muito complicadas da gente olhar e entender e virar e falar assim, nossa, isso aqui tem um porquê, tem um pra quê de fazer, né? A questão de mexeram com o treinador, né? Modificaram toda a história dele ali, pra quê, né? Poderiam ter inventado um personagem novo, poderiam,
Mas se for pegar o treinador, que é um personagem assim, que tem um potencial até bem melhor para ser utilizado na, na mídia No próprio visual, universo. assim. Seja um E assim, seriado. e aí, Zé, só pegando aqui, só que a Marvel também já fez suas redenções, né? Que as Sim, suas duas grandes redenções foi com a Wanda, na Feiticeira Escarlate, que no começo era só uma Jean Grey, a gente já comentou isso no programa sobre ela, que era só a Jean Grey que a Marvel não podia usar. Desculpa. E com o seriado foi transformada na feiticeira que a gente gosta. E o Barão Zemo, que também teve uma nossa. modificação grande do primeiro, quando aparece no filme, para o seriado, dando um pouco mais o Zemo do quadrinho. Então são essas duas colocações que às vezes eu sinto que foram a redenção da Marvel. Ou você acha que não? É, não, com certeza. Mas assim, ex- existem certas decisões criativas, certas coisas que a gente que são tomadas, que a gente fica olhando assim e fica sem entender muito a questão. E quando a gente entende as decisões, elas pesam um pouco, né? Que era como a gente estava falando entre nós, na questão do filme da Viúva Negra, né? O que me pesa ver aquele filme não é o filme em si, mas é saber que aquele filme ele poderia ter saído antes, mas em momento algum se acreditou que uma mulher poderia protagonizar um filme de super quadrinhos, né? E quando a DC conseguiu fazer isso com Maravilha, a usar a Viúva Negra para fazer filme não ia ser a melhor resposta. Então saíram com um personagem novo, né? E depois disso começou a balançar, né, muito nisso, porque se tinha esse grito por um filme da Viúva Negra, mas ela perdeu o timing dela. Então a Marvel veio com algumas desculpinhas para dizer, não tinha um roteiro, não tem não sei o quê, e agora saiu o filme, né? Então assim, você olha para aquilo ali e fala assim, nossa, velho, para que isso? Não querendo entrar, como o Edson já falou, não vamos discutir filmes da Marvel produzidos por outros estúdios. Mas, cara, para que aquele Tocha Humana negro no filme do Quarteto Fantástico, irmão da Sue Storm branca, e assim, um negócio totalmente nada a ver, mal construído, mal arquitetado. Não é dizer assim, não pode ter um Tocha Humana negro que seja irmão de uma pessoa branca, mas que pelo menos seja bem construída essa história, que você olhe assim e fale assim, pô, isso aqui é legal, sabe? Não só você fazer por fazer para satisfazer minorias e tudo mais, né? A cena ela tem que ser orgânica, a decisão ela tem que fazer sentido. E algumas vezes nessa tentativa de se atender os grandes públicos, atender a grande mídia, né? Você vai e toma esse tipo de decisão, que é como o caso que a gente fala do Mandarim, né? Por que o Mandarim até agora não apareceu, né? O Mandarim é um personagem oriental, chinês, né? E tirando os Estados Unidos, a China é o segundo maior mercado consumidor de filmes da Marvel. Então eles têm muito receio de fazer aquilo e ofender os chineses e perder receita. Então existe uma coisa financeira rolando por trás disso, pela adiação, por se adiar colocar o personagem. Vamos ver agora como é que vai ser E aí, no Mestre do assim, Kung Fu, né? rapidinho, Zé.
Eu gostei, confesso que eu gostei porque eu gosto do ator e achei a sacada legal, mas é um risco que eles que a Marvel teve de colocar o Mandarim no terceiro Homem de Ferro, Sendo um ator, sendo um né? Um ator ator e tudo mais. Então, para fazer o e- mandarim e tudo mais. pois é, então a tática deles foi a gente joga aqui uma ideia e a gente é feliz. Gente, vamos fazer o seguinte, uma música, Guns N' Roses, Live and Let Die, e daqui a pouco a gente volta pra gente fazer a parte boa dessa perrenga toda. Utopia FM. Agora sim, quarto e último bloco do programa de hoje. Vamos para as coisas boas da vida. Você começa. Beleza. Eu começo, né? Vai lá. Então vamos lá. Começando assim, já citei isso no bloco anterior, né? O filme do Shazam, da DC. Nossa, eu me amarro naquilo ali, eu rio pra caramba, né? Eu vejo muito personagem ali, acho uma excelente transposição. Pegaram um pouco mais do Novo 52, né? Do É que o porque o do personagem personagem. original. Rapidinho, Zé, porque o Capitão Marvel original, ele não era tão brincalhão, né? Ele não era tão criança. O original, lá dos antes da Fawcett e depois da DC, ele é sério, ele é um homem já com 30 anos. Ele Mas tem a aí questão da sabedoria de Salomão, né? Salomão, aí vem Mas os Novos 52 que dão ele ainda é uma criança. Ele ainda É, tem. eu acho muito legal essa. Cara, foi um filme que assim, eu vi e eu comprei aquilo ali. É bem legal. E assim, Marvel, a gente já falou do Zemo, né? Apesar de você, quando a gente gravou Soldado Invernal e Falcão, apesar de você não ter gostado dele no Guerra Civil, eu gostei do Zemo. Adaptações e tudo mais, mas eu ainda vejo muito, ainda consigo ver um pouco do Zemo ainda, né, no mesmo no personagem que faz a aparição lá em Guerra Civil. A gente estava falando antes, né, antes de começar a gravar, da questão do Homem-Formiga, que eu gostei muito, ficou muito diferente do que é nos quadrinhos, mas eu gostei muito de você ter o Hank Pym, você ter o Homem-Formiga com o Scott Lang, né, o Golias e o Jaqueta Amarelo, e cada um é uma personalidade diferente, é um personagem diferente, e nem todos são o Hank Pym, inclusive quase todos têm problemas com o Hank Pym. É bem interessante assim que o personagem ele é muito aquele cientista, né, que é muito difícil de trabalhar, então eles colocaram muita coisa vamos dizer assim, de quem conhece um pouco o meio científico, né, de colocar um pouco dessas picuinhas ali, ficou bem legal como eles fizeram. Pois é, são pequenas mudanças, e aí conversando antes com o Samuel, como eu já tinha citado antes, uma das coisas que a gente gostou muito foi dos vilões do Aranha, os novos. Que assim, uma coisa interessante, se você pegar os 5 filmes, né, Zé? Não, os 6 filmes. Se você pegar os 6 filmes feitos do Aranha até agora, é 6? É 7? 7. São 7, 7. 7. 3 São do 7 vilões Remy. diferentes. 3 do Raimi, 2 do Espetacular e 2 dessa nova franquia, que está sendo terceiro aí, né? 2 do Tom Holland. Se a gente for pegar como são 7 filmes, 7 vilões diferentes, e esses 2 últimos eu achei incrível porque pegaram vilões que são sacos de pancada, são só para bater, só estão ali só para apanhar, e deram motivações, deram estruturas para eles poucas vezes vistas nos quadrinhos. Poxa, ver o Abutre botando medo, com a famosa cena do carro, cara, aquilo ali é de gritar de alegria. Ver o Mistério sendo um ser que realmente dá medo é fantástico com suas ilusões. Então foram transformações que foram feitas que ficaram muito boas. Sim, excepcionais.
Não, com certeza. Eu gosto do Molina também como Octopus, né? Sim. Eu acho assim, apesar do 3 ter sido o fracasso que ele foi, né? O 2 ele é um filme assim, bem legal do Aranha. Assim, você vê muitos elementos clássicos do personagem ali, né? E as cenas são bem construídas. Aquela cena do metrô, velho, tipo, se você for me falar de filme de super-herói, né, aquela cena do metrô do Homem-Aranha 2, para mim, ainda é uma das melhores cenas, né, junto com o voo do Superman, né, e aquele final do Batman do Tim Burton, do Bat-sinal e o Batman, né, na marquise olhando o sinal. Sim. Sabe? São coisas assim, emblemáticas para mim. Então, gente, terminando o programa por hoje, vamos com Proibida Pra Mim, de Zé Cabaleiro, e uma música do Pearl Jam, que é Last Kiss. Zé, seu tchau. Opa, espero vocês aí de novo, né, pra gente ver, pra gente gravar Loki, pra gente aparecer mais em alguma outra coisa louca aí, que o Edson apareça, um projeto, uma loucura aí, né? E muito obrigado a todos que estão escutando pela rádio, bom dia. Para quem for escutar na reprise de sábado, uma boa noite. Para quem está escutando a gente pela internet, independente do horário que você tiver, obrigado pela paciência, obrigado por ouvir até aqui. Como eu sempre digo, continue com a programação da Rádio Utopia, para quem estiver na Rádio Utopia. E se você estiver ouvindo pelos streamings da vida, vai viver sua vida com responsabilidade. Fica com 2 músicas. Até a próxima. Até. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia.